E a gente, no comecinho do programa, traz sempre notícias recentes, fresquinhas, algumas coisas aí que estão rolando. Vamos lá para o que rolou na semana. Feito. É isso aí, é novidade, né, principal. As novidades principais estão girando em torno da Unesp, então a gente vai falar bastante sobre esse vestibular, né, Gui? Perfeito. Primeiro que a Unesp é um vestibular extremamente prestado. Eu acho que é um vestibular que a galera vê como um vestibular acessível, um vestibular bem feito. A galera tende a gostar. Muito prestado. A Universidade da Unesp, ela carrega uma fama que é a melhor do mundo, que é uma universidade que, primeiro, tem uma qualidade de ensino espetacular e tem uma vivência universitária muito boa, né? A galera sempre elogia a vida do universitário na Unesp, né? A galera é sempre muito amiga, sempre com muita confraternização, com muita união, assim. A Unesp é amor, né? A Unesp é amor. E pra mim é especial porque eu sou um ex-aluno da Unesp, eu sou um formado na Unesp. Que legal. Então eu carrego no meu coração, eu carrego muito no meu coração. Muito legal, o que torna ainda o programa mais especial, né? Muito show. E aí é o seguinte, né, gente? Nós vamos já falar um pouquinho de uma coisa que a Unesp tem mudado aí recentemente, as questões interdisciplinares. De uma maneira que, dificílimo de a gente observar em vestibulares pelo Brasil afora aí. Então, a nossa pergunta, a enquete do dia é justamente essa para você vestibulando, você que está habituado a prestar provas. Ei, você gosta das questões interdisciplinares? Entra lá no nosso Insta, @hora do vestibular. Posto agora, então. O Gui já tá postando aí pra você essa enquete. Não, participa lá, porque a gente quer saber a sua opinião. É muito importante aí nessa transformação que a gente tem na educação do país, saber exatamente o que o vestibulando acha de tudo isso que tá acontecendo. E falando em mudanças e falando de Unesp, vamos trazer aí para nós a primeira tela para a gente ver um pouquinho, né, desse vestibular aí. As inscrições vão ser abertas, tá? Só em outubro, dia 1º de outubro, mas vai até dia 27 de novembro. Você tem um período aí de quase 2 meses. Vai lá no site da VUNESP, tá? vunesp.com.br. Inclusive, só entrando aqui, a Unesp, ela postergou as suas inscrições, né? A Unesp, ela teria uma inscrição que seria mais recente, levando em conta que originalmente teria um vestibular em novembro, e ela jogou as inscrições para frente, adiou, então elas passam a começar em 1º de outubro. É uma mudança. Veja só. E são 136 cursos e mais de 7 mil vagas. Nessa universidade, a Unesp, né, cujo vestibular é feito, é preparado com carinho pela Fundação VUNESP, dá uma olhada aí na amplitude da Unesp no estado de São Paulo. Mostra pra nós aí. Olha a Unesp, a abrangência dela. Olha isso aí, cara. Isso é demais. A Unesp, né, praticamente ela joga war, né, cara? Ela vai conquistando. Gente, isso pra mim vou aqui até falar. Isso pra mim é a característica mais incrível, mais bonita e que mais mostra a grandiosidade dessa universidade chamada Unesp. Ela, em vez de, por exemplo, como é a USP, como é a Unicamp, que abraça a ideia de ter um campus maior, com muitos cursos gigantes em algumas cidades, ela resolveu se espalhar pelo estado de São Paulo. Então, onde você anda hoje no estado de São Paulo, você encontra um campus da Unesp. Isso é incrível. Tem campus da Unesp perto de todo mundo. Então, é uma verdadeira universidade paulista, sabe? É uma verdadeira universidade que representa todo o estado de São Paulo, em sua grande abrangência. Isso, pra mim, é demais. Eu também acho, cara. Acho demais. E é óbvio que, assim, não é por isso apenas, né, que a Unesp tem excelência. A excelência da Unesp está pelos seus cursos, pelos seus formandos, pelos profissionais que vêm da Unesp para o mercado de trabalho. E outras universidades grandes, a USP, a Unicamp, que às vezes tem uma abrangência menor, também tem essa qualidade. Então, assim, não precisa prestar o vestibular por esse domínio territorial. Mas é muito legal a gente perceber essa universalização ali dentro do estado, né? Isso é muito legal, chegando em tudo quanto é lugar. E vamos ver como é que fica, né, a data da primeira fase da Unesp. A primeira fase ela vai ser dia 30 de janeiro e 31, a gente já até comentou isso no programa anterior, que nós vamos ter 2 dias de prova na primeira fase. E a segunda fase,
apenas um dia. E a gente vai comentar sobre as mudanças aí e também vamos fazer bastante perguntas para o Renato Eugênio a respeito de tudo isso que está acontecendo. Vamos ver como é que ficam as questões da Unesp aí, ó, a distribuição. São 90 questões objetivas, né? Ou seja, para quem não sabe aí, ó, 90 questões testes, 30 de ciências da natureza e matemática, 30 de ciências humanas e 30 de linguagens e códigos. Essa distribuição, ela dá uma mudadinha no peso de algumas disciplinas, né, Gui? Total. Gente, eu acho que talvez essa seja a grande característica da prova da Unesp. Por quê? Porque quando a gente cria essa divisão de ciências humanas, ciências da natureza, de matemática, de linguagens, que é uma mudança que a gente conhece muito pelo Enem, pela forma como o Enem abraçou, a gente lembra sempre que o Enem trabalha com 4 divisões. Então você tem linguagens, matemática, humanas e natureza. O que a Unesp tem de diferente? A Unesp, quando ela abraça essa divisão, ela divide em 3. E na Unesp, olha que louco, matemática e natureza, eles estão juntos. Então, numa prova de 90 questões, você tem 30 de ciências da natureza e matemática, você tem 30 de ciências humanas e 30 questões de linguagens. Ou seja, a prova da Unesp acaba sendo uma das provas mais de humanas que a gente tem no Brasil. Porque é uma prova que vai pegar 1/3 só para humanas de geografia, história, sociologia e filosofia e 1/3 para linguagens. Ou seja, a matemática e a natureza, ela ocupa só 1/3 dessa prova. E isso faz da Unesp o amor de quem tem o pezinho nas humanas. O amor, porque aquela prova é muito legal. Pô, tipo, ver uma prova de história, eu sou professor de história, eu sou historiador, e você vê lá 12, 13, pensando em interdisciplinares, 15, 16 questões de história, mas pra galera de engenharia, de exatas, às vezes é uma prova que machuca, tem esse lado. Realmente, gente, essa distribuição, as provas de forma geral, elas têm as suas peculiaridades. O que é bom a gente ressaltar é que você não pode escolher exatamente o que estudar, né? Eu gosto muito de humanas, eu vou estudar humanas e vou prestar Unesp porque lá cai muito humanas. Você tem que buscar o seu curso, a sua carreira e saber que você vai ter que saber um pouco de tudo. Mas é bastante confortável quando a gente tem um vestibular que ele tem um pouco mais a nossa cara. Então, para a galera de humanas, realmente o conforto da Unesp deve ser um pouquinho diferente, né, Gui? Eu acredito que exista mesmo provas que se encaixam melhores em determinados tipos de pessoa. Sabe, na semana passada a gente falou da FUVEST. Eu imagino que existam pessoas que verdadeiramente preferem a prova da FUVEST do que outra. A galera, por exemplo, muitas outras universidades, até menores, elas têm provas mais específicas, elas têm provas diferentes dependendo do curso, tem prova que cai uma matéria e que não cai outra matéria. Então, essa característica da Unesp, ela com certeza, ela atrai algum tipo específico, né, de candidato. Eu acho isso interessante, pensar em cada tipo de prova e como o candidato se atrai por cada tipo de prova diferente. Eu acho uma característica muito legal. doida. Eu vou corroborar um pouco aí o que você está falando, Gui, porque assim, dentro disso a gente percebe até que às vezes um candidato bem preparado, ele presta 2 cursos, sendo que um deles é mais difícil em uma faculdade do que outra, e ele acaba passando, teoricamente, no mais difícil, porque tem mais a ver com aquilo que ele se encaixa, né, cara? Quer ver um negócio legal? Gente, pego até a experiência do curso mais concorrido de todos, é medicina. Porque, né, a gente sempre pensa, temos muitos alunos e muita gente, né, o curso mais concorrido de todo, medicina. Tem gente que presta medicina, presta 15 faculdades, tem gente que presta 16 vestibulares. E ele vai passar em alguns, às vezes em vestibulares que a galera tende a achar mais fácil, ele não passa. E às vezes o único que ele passa é o que a galera acha mais difícil. Então assim... Isso acontece. E aí? Então existe uma prova que é mais gostosinha pra você, sabe? Existe uma prova que te encaixa. Eu acho que isso é muito comum mesmo, acho que é muito natural. Sim, é legal até justamente conhecer as provas, viu, galera, dentro da nossa experiência.
baixar as provas, resolver, porque você vai percebendo ali como é que é o tipo de prova, o que é abordado em cada vestibular, isso é muito importante. E para você que está acompanhando o nosso programa, fique tranquilo, porque a gente vai abordar temas variados, universidades particulares, as diversas. O Gui falou, pô, tem gente que presta medicina em 15 universidades. Então a gente vai ter 15 programas para falar delas. Vamos falar, né? Porque talvez tenha gente aí que tá pensando agora, pô, mas eu nem sabia que dava para prestar em 15, eu pensei em só 3, então é importante para você saber. A gente quer trazer justamente essa oferta, esclarecer mais aí pro vestibulando os caminhos que ele pode seguir, bastante legal. Gente, eu acho muito importante a gente entender que provas têm jeitão. O que é um jeitão? Uma prova tem uma cara, entendeu? Se você pega os últimos 10 anos da FUVEST, ela tem uma cara. Os últimos 10 anos da Unesp, ela tem uma cara. Entende? Então você tem que entender qual que é o espírito daquela prova, né? E muitas vezes isso é um negócio legal. O jeitão da prova, ele reflete muito o que é a universidade, né? Eu acho que tem muita cara, porque as fundações que elaboram as provas, elas vêm do meio acadêmico. São fundações que nascem da própria universidade. Então, muitas vezes, aquela prova, ela estabelece muito o pensamento da universidade, o que a universidade tem estudado, quem são as pessoas que elaboram essa prova. Então, se você consegue sacar o jeito das provas, você começa a ganhar gosto por algumas, começa a perceber onde que você tem problema em outros, e aí você pode corrigir. Entender o jeitão da prova é fundamental. E eu acho que é um pouco do que a gente faz aqui, né? Contar que provas são essas, né? Contar que a galera vai encontrar lá na frente. Muito acho legal. Importante. Importante. A gente está aí para esclarecer isso para você. Aí, deixando uma outra coisa clara, para quem está acompanhando e não sabe, a gente vai falar mais do vestibular da Unesp, esse é o foco, mas a VUNESP, gente, é uma fundação que prepara diversos vestibulares. Muitos deles vão ter a mesma cara, outros têm as suas peculiaridades, e a gente vai abordar em outros programas esses outros vestibulares preparados pela VUNESP, porque é uma gama muito ampla. Hoje o foco é a Unesp. Não, a VUNESP é uma das maiores elaboradoras de concursos do Brasil, é gigante. Inclusive tem duas que eu particularmente sempre levanto, que pra mim, como a galera ama essas provas e como as pessoas prestam, que é a FAMEMA em Marília e a FAMERP em Rio Preto. São duas que tem, primeiro, que de novo a gente estava falando de medicina, né? São duas universidades de medicina espetacular, com cursos de biológicas também, e são duas grandiosas universidades que também têm provas elaboradas pela VUNESP. Show demais! Galera, vamos ver agora como é que fica então a segunda fase, que é onde tivemos mais mudanças, hein? Olha lá, ó, são 60 questões objetivas. E isso, pela primeira vez, a gente está vendo, porque é uma prova teste de segunda fase. E a divisão é similar à da primeira, né? 20, o equilíbrio delas, 20 ciências da natureza e matemática, 20 ciências humanas, 20 linguagens e códigos e também a redação. Aliás, eu estou curioso para perguntar, né, hoje para o nosso entrevistado, Renato Eugênio, o que a gente espera dessa segunda fase, porque nós vamos ter uma prova teste, a dificuldade vai ser similar à primeira, vai ser diferente. Interessante isso aí pra gente. Cara, a curiosidade está geral, né, Gui? Essa é a maior novidade de todas, talvez no âmbito dos vestibulares públicos brasileiros, assim. Gente, seguinte, primeiro ponto. A Unesp acabou de soltar, isso é muito novo, tá bom? Segunda-feira a Unesp determinou que a prova seria dividida dessa forma. A gente não sabia se ia ser uma divisão por matéria, se ia ser uma divisão igual ao Enem, se ia seguir a divisão da primeira fase, que foi o que eles fizeram. Então, assim, nunca vi no meu tempo de vida uma segunda fase teste nessas universidades públicas, né? Então, assim, essa é uma gigantesca novidade. E aí, será que serão testes mais difíceis? Testes correspondentes? Como é que vai ser? E essa redação, organização de nota? Então, assim, temos uma gigantesca mudança. Não sei se algumas pessoas estão amando, outras estão odiando. A gente já fez uma enquete sobre isso, inclusive porque é um negócio grandioso. E a gente vai ter que destrinchar muito hoje ainda essa segunda fase surpreendente, repito, surpreendente da Unesp, trazendo uma segunda fase com prova-teste. Galera, terminando. Justificativa. Qual a justificativa? Tempo de correção. Né? Uma questão teste tem uma correção eletrônica muito imediata e muito rápida. Questões abertas é um processo gigantesco de correção que envolve muitas pessoas. Então, como a Unesp vai ter uma segunda fase muito para o final de fevereiro, para ela conseguir soltar o resultado no dia 19 de março, a gente vai ter uma prova teste. Então,
não teremos um atraso no início do primeiro semestre nas universidades. Certo. Ó, e para você que não estava acompanhando o nosso primeiro programa, quando a gente fez essa enquete, né? Você gostou da segunda fase da Unesp, ela ser teste? Cara, mais de 70% da galera votou que gostou. Então a gente já ficou naquela, pô, tem uma galera aí que não tá afim de escrever. Tá fugindo, né? Tá fugindo um pouco, galera. Mas você não pode esquecer que tem a redação. A redação, que vai estar na segunda fase, é onde você vai poder mostrar ali o seu potencial dissertativo. E dentro desse equilíbrio, a gente levantou que a redação ela tem um peso de 28% na nota da segunda fase. Ou seja, o peso da redação é maior do que de ciências e da natureza e matemática juntos. O Gui já falou um pouco disso na semana passada, né? Mas a redação vem aí em todos os vestibulares tendo um destaque. Se você juntar redação com a prova de linguagens, é uma parte gigantesca da nota da Unesp. E aí é isso, né, gente? Ler, escrever, leitura. Lembrando que a prova de linguagens, ela também traz a questão de arte, do esporte. Então, a Unesp, ela pega muito nessa linha da intelectualidade, sabe? De pessoas cultas. E eu acho isso bonito, né? Talvez demais, porque eu sou professor de história, mas eu acho uma linha muito legal. A Unesp, ela tem uma prova bonita, de cobranças de assuntos verdadeiramente bonitos.